Fala galera, meu nome é Pedro. E meu nome é Ana e no vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas sobre malacocultura. Two damn phones, Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should. Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta que a gente elaborou foi algumas comidas típicas feitas com esses organismos bivalves que muitas vezes nem são muito conhecidos, né? E a gente achou como mais comuns ceviche de ostras, que é bastante consumido, macarrão salteado com mexilhões. Geralmente as massas vão muito bem com os organismos bivalves e frescos, eles ficam maravilhosos. Arroz de marisqueira, espaguete com vieira e limão com vinho branco e risoto de vieira. Esses são os pratos principais feitos com os organismos bivalves. E a segunda pergunta é por que os organismos bivalves eles são rejeitados? Então, a resposta que a gente achou para essa pergunta foi que muitas vezes não é da cultura daquela determinada região consumir organismos bivalves. Então, quando a gente fala em ostra, em vieira, em sururu, gera um estranhamento por causa do desconhecimento mesmo, mas quando a pessoa prova é muito gostoso. Então, vai mais da cultura, né, da aceitação de mercado desses organismos e não porque eles são ruins ou algo do tipo, né? Então, a terceira pergunta é qual a alimentação das ostras, né, Pedro? Isso. Então, gente, essa questão a gente achou muito pertinente, porque muita gente acha que as ostras são só conchas e elas não se alimentam, mas é uma questão bem simples, elas são organismos bivalves, filtradores, então elas se alimentam de plâncton. Isso, bem simples. E a quarta pergunta é, só a ostra é capaz de fazer pérolas? Então, a gente pesquisou e a gente descobriu que não. Os mexilhões eles também podem produzir pérolas, só que esse é um fato mais difícil de ocorrer. Mas a produção da pérola se dá quando algum organismo estranho, líquido ou sólido, entra em contato com o corpo da ostra e a ostra produz uma resina que chama madrepérola. Então essa resina envolve aquele organismo estranho, invasor, e com o tempo vai solidificando e forma a pérola. E que são vendidas, né, e são usadas para artesanatos e joias. Então não são só as ostras que produzem, mas mais comumente são as ostras, que é mais fácil de ocorrer do que com os mexilhões. A quinta pergunta é quais os países que mais produzem ostra? Que são Portugal, Itália, França, Inglaterra, Holanda e Bélgica. E sem esquecer, né, gente, que aqui no Brasil a gente tem produção de organismos bivalves, principalmente lá em Santa Catarina, em Florianópolis, que é a maior produção do Brasil. Não podemos esquecer disso. Meu nome é Ana Lívia e a próxima pergunta é qual organismo bivalve é mais produzido na malacocultura? Desde que entramos nesse assunto de malacocultura, a mais produzida é a Castrostreia gigas, que ela tem bom desempenho zootécnico e boa aceitação de mercado, mas também existe uma grande produção no sul do Brasil, que é bem significativa. E a próxima pergunta é vantagens e desvantagens de produzir organismos bivalves. Bom, as vantagens são que ela tem aceitação no mercado onde é bastante consumido, que no caso seria no sul, onde eles têm a cultura de comer organismos bivalves e produzir também. Já as desvantagens são que a maioria do Brasil eles não aceitam comer, porque não é de cultura da maioria das pessoas, porque se você falar vamos comer um mexilhão, quase ninguém vai aceitar. E também as desvantagens são que na produção é bastante difícil você controlar doenças e predadores, e também tem bastante custo para estruturas de cultivo bastante grandes, você vai ter que gastar demais para produzir o organismo bivalve. Bom, galera, esse foi o nosso quarto vídeo. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações. Até o próximo! Fala galera, meu nome é Pedro. E meu nome é Ana e no vídeo de hoje a gente vai responder E a próxima grande produção em Santa Catarina, lá em Florianópolis. pergunta, eu não lembro mais. Nem lembro. A próxima. A alimentação da ostra.